Acredito que agora vai dar tudo certo. Boa noite a todos. Peço desculpas, a plataforma hoje não estava muito legal, já aconteceu várias vezes essa semana, mas tenho certeza que dessa vez vai dar tudo certo, com fé em Deus. E hoje o nosso convidado é Everton Tonazzi, o pastor Mão, candidato a vereador pela cidade de Paulista. Hoje nós vamos entrevistá-lo e ele vai apresentar os seus projetos, vai apresentar os projetos que vai defender, se caso for eleito. Vai falar um pouquinho também sobre o cenário político da cidade. E, e é isso, gente. Pastor Mão, por favor, envie para mim de novo a solicitação. Hoje nós estamos assim nesse dilema, mas eles tiveram esse problema essa semana. E a gente espera que seja solucionado. Everton Tonazzi ativou o vídeo. Vamos ver se a gente consegue. O senhor está me vendo? Tô sim, Fabi. Tô te Então a vendo. gente vai continuar assim. Vamos continuar. Eu não estou lhe vendo, mas a gente vai continuar assim. Que mistério. É, geralmente quando a gente salva a live, as duas imagens ficam salvas. Não tem esse problema. Essa semana eu vi algumas lives de alguns amigos meus darem esse tipo de problema. Eu vi até tiveram dificuldades, mas a gente vai continuar assim, está tudo bem. O Tudo senhor bem. está me vendo? Eu não estou vendo, mas vou ver depois. Mas, rapaz, coisa boa. Depois de tentar. Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer por o senhor ter aceitado o convite de vir aqui mostrar um pouquinho da sua. Primeiro, se apresentar como candidato e também mostrar um pouquinho as suas projetos que o senhor irá defender caso seja eleito. E é uma boa para a gente poder conhecer. Só estou vendo o nariz do pastor. Gente, a primeira pergunta que vou fazer para o senhor é quem é Everton Tonazzi ou o pastor Mão? Vamos lá. Everton Tonazzi foi um nome dado pela minha mãe, né? Pelos meus pais. Na verdade, pelo meu avô e minha mãe, né? E Mão, né, foi um vizinho meu, né? Porque quando eu nasci muito branco, com olho claro, e me chamavam de alemão. E aí ficou Mão, né? Diminuíram ali, ficou Mão. E aí pegou, né? Ficou esse Mão. E hoje as pessoas me conhecem mais como Mão de que pelo próprio Everton, né? Que é o meu nome de registro, né? E eu sou conhecido aqui no bairro, né, em Paulista, como Pastor Mão. E aí iniciou-se, né, desde pequeno, desde berço, esse nome, esse apelido, né, Mão. E aí pegou, ficou, né? Se as pessoas, né, eu sempre brinco aqui, quando as pessoas chegam me procurando e procura por Everton, ninguém sabe dizer onde é que eu moro, mas quando procura o Mão, o pessoal, rapaz, Mão, mora aqui nessa casa, mora nessa rua. E é bem engraçado isso, né? Eu brinco com as pessoas em relação a isso. E é um nome muito insólito, né? Não é um comum. Isso, É, isso. pastor Mão, a segunda pergunta que eu faço para o senhor é o que lhe motivou a entrar na política? Bem interessante essa pergunta, Fabi. Na realidade, a gente vive uma política, né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, a gente se envolver na política de fato, né? E na realidade eu tenho um sonho, né, um desejo desde pequeno, desde criança, de adolescente, né? Eu via os carros de som passando, eu via as pessoas levantando bandeira, eu via toda aquela liturgia, né? A Sei. gente se depara normalmente no período eleitoral, mais para presidente, onde tem aquela preparação de propaganda eleitoral, né? E eu parava para assistir aquilo ali, eu muito novo. E eu me lembro que meu avô, Fabílio, né, já descansou, já faleceu. E ele falava, mas rapaz, tu não entende nada disso. O que é que tá fazendo aí na frente? Eu disse, não, eu gosto, eu acho interessante, eu acho engraçado. E eu não sabia, eu não entendia muito o que as pessoas elas estavam falando ali, mas uma coisa ou outra me atraía, né, em relação à proposta,
a projeto que eles falavam, e aquilo para mim era, né, bastante gratificante. E aí, os meus amigos de infância, adolescente, e a gente brincava muito e sempre costumava, né, falar, eu acredito que na sua época também, Fabi, as Sim. pessoas falam que querem ser, né? E muito falavam, eu quero ser professor, eu quero ser policial, eu quero ser é, guarda municipal, e aí eu sempre tive um desejo também na área militar, né? Mas o que sempre ardeu no meu coração foi as políticas públicas, né? E eu sempre dizia, rapaz, eu Sim. quero ser um vereador da cidade. E as pessoas achavam engraçado por eu ser muito novo e talvez por não entender tanto o que eu estava falando, mas que já tinha uma semente ali dentro do coração, né? Um desejo de fazer uma coisa boa pela sociedade, pela população, né? E aí estou tocando a vida em relação a esse projeto novo. Eu desejo muita sorte para o senhor. Uma outra curiosidade, que essa é uma curiosidade, eu acho que minha, mas eu acho que é uma curiosidade de várias pessoas também. A gente sabe que durante muitos anos a gente não via líderes religiosos se envolvendo em política. O que mudou e o que levou a essa mudança esses anos? Então, Fábio, eu tive uma adolescência, né? Eu comecei as práticas, né, do evangelho ainda na adolescência, né? Aí passei aquele período de rebeldia e depois aí eu me concentrei em relação às escrituras, né, a palavra de Deus. E eu sempre falo às pessoas quando elas falam, rapaz, não se mistura religião com política. E eu sempre falo, olha, Cristo, ele não é uma religião. Cristo, ele foi um ser que veio ao mundo, ele morreu pela humanidade. Então, as pessoas acreditando ou não, ele teve esse papel importante, né, no meio do mundo, ou para o mundo, né, que somos todos nós. E eu falo que a Bíblia, ela vai falar, Fabi, de governo e de liderança de Gênesis a Apocalipse. Né? Eu vou dar um breve texto, né? Lá em Gênesis, acredito que todo mundo sabe, né, a história de Adão e Eva. E interessante que quando Deus ele projetou esse mundo e que ele criou esse mundo, ele confiou na mão do homem, né, de Adão e Eva. Olha, você vai cuidar aqui das coisas terrenas e eu vou cuidar das coisas que é do céu. Então Deus ele deu uma ordem de governo para que o homem ele pudesse cuidar. E se a gente se aprofundar, Fabi, a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente vai ver, né, falar sobre reis, sobre governadores, e a gente vai ver toda uma história, uma liturgia de pessoas que se levantaram e que partiram, depois viram outro e assumiu. Né? A gente vai ver Davi, vai ver o rei Saul, enfim, a gente vai ver, né, o próprio Moisés, a gente vai ver uma história, né, bem dinâmica em relação a governo. Então foram homens de Deus, né, homens direcionados pelo Espírito de Deus para que pudesse estar no governo. E eu acho de bastante importância pessoas que, né, como eu, como a minha figura que, né, usa o nome pastor, de estar no meio, né, do governo, de estar envolvido na política, não para defender uma bandeira, né, de uma religião, feito é pregado, mas para levantar, Fabi, a bandeira de uma sociedade, né, de uma cultura, de uma juventude, levantar a bandeira dos menos favorecidos, entendeu? E também uma das coisas que hoje eu estou mais empolgado, Fabi, em relação à política, é a ignorância dos políticos, sabe? Porque nós estamos hoje dentro de um município onde a gente está aproximadamente aí quase 500 mil habitantes, né? Quase 100 mil por aí. Então, eleitores, eu acredito que 180 mil, 200 mil eleitores dentro do município de Paulista. Então, hoje nós somos a maior cidade da região metropolitana. Então, hoje, nós temos uma cultura bonita, nós temos, na verdade, dentro de Paulista, uma estratégia de transformação muito importante. Né? Eu estou fazendo um estudo, e estava fazendo um estudo há tempo atrás, onde algumas pessoas, em relação a comércio, né, ao financeiro que se entra dentro do município, muitas pessoas estão saindo, né, empresários de sucesso de outras nações, de outros países, estão se mudando para aqui, para Paulista, né? Primeira mão, Fabi, para quem não sabia disso. Então, foi encontrado aqui em Paulista, Abreu e Lima, nessa região aqui, entre Abreu e Paulista, né, a qualidade da água que se tem aqui, né, subterrânea. Então, os cervejeiros eles estão de olho, né, nessa região de Paulista, estão vindo com indústria para cá.
Então vai gerar emprego, né? Vai gerar, sabe, uma transformação, algo melhor para o nosso município. Então a gente estamos saindo, Fabi, aí de uma arrecadação de 70 milhões para 1 bilhão. Então é um valor muito importante que se entra no município, dá para fazer muita coisa. Então a gente, né, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vê uma gestão de 4 anos para cá, de 3 anos para cá, que está se finalizando aí para o quarto ano, e a gente vê que não foi produzido nada, a gente vai, o básico não funcionou, né? A gente vai para a educação, a gente não vê uma qualidade, a gente vai para a segurança, a gente não vê uma qualidade. Então, coisas básicas a gente não consegue manter, né? Não consegue fazer. Então, a culpa não está na população, né? A culpa não está no eleitor, a culpa está no político. E eu quero também enfatizar, né, para as pessoas ter essa consciência que ela não depende do político, ela depende da política. É totalmente diferente, viu, Fabi? E quando eu vou pedir o voto a muitas pessoas, elas falam, olha, eu não gosto de política. E eu digo, olha, você não gosta do político, mas da política você precisa. Porque a política é que rege o mundo, é que governa, né, o Brasil, o município, o Estado. Então a gente precisa dela. Só que ela está sendo mal governada, mal administrada. Então tem pessoas como eu, né, e tem outros jovens também, que eu tenho acompanhado, tenho amizade, né, pessoas, figuras públicas que querem também trazer uma transformação, né, que querem, né, colocar, tirar do papel algo que traga uma inovação para o município. Então eu acredito, Fabi, que o nosso município ele tem muito a crescer, tem muito potencial, tem uma história linda, cultural, sabe? Se a gente for olhar lá no início de tudo. Então, eu me preparei para esse momento, entendeu, Fabi? Eu não fiquei em casa esperando o momento da política, feito muitos ficam, né? E principalmente as pessoas que ganham eleição, elas passam 3 anos caladinha e some do mapa e agora elas aparecem com a maior cara de pau pedindo voto à população e cobrando voto, comprando voto também. E eu estou preparado para esse momento. Né? Eu conheço Paulista nos quatro cantos. Eu sei a história de Paulista, eu sei a necessidade que Paulista ela precisa para que ela possa, pelo menos, sair do básico, né? Que são os 3 pontos importantes, que é a saúde, é a educação e a segurança. Então, existe um gráfico, Fabio, eu vou soltar no meu Instagram esses dias aí, em relação à segurança, né? De 3 anos para cá, como o Paulista caiu, né, em relação a isso. Então é isso, Fabi. Estou aqui para responder quem quiser perguntar. Olha, você falou um ponto que é muito interessante, que é a questão dos eleitores quando falam que não gostam de políticas, e eu digo que a gente tem que gostar. Correto. A gente tem que gostar como cidadão, gostar para a gente saber também como vamos ser administrados, saber os nossos direitos, saber nossos deveres, mas os nossos direitos, sobretudo, para poder a gente também poder ter a oportunidade de saber como cobrar. Corretíssimo. É muito, é, é muito interessante. E outra coisa também que você falou é a respeito trazer, eu acho que trazer, como o menino até falou aqui, novidades, nomes novos, eu sou muito a favor disso, porque assim, se uma cidade não está sendo bem administrada, vamos ser sinceros, não é culpa somente do prefeito, a culpa é também dos vereadores que foram eleitos, porque eles não estão desempenhando a função como se deve. Correto. Então, acho que é muito fácil a gente falar que a culpa é do vereador ou do prefeito e esquecer do vereador. É um Não, a conjunto, né? culpa é de quem está lá, de quem foi eleito e que não cobrou, é de quem está lá e não apresentou uma medida, não incentivou, não deu aquela dica ao prefeito, olha, tal rua, tal bairro está precisando de asfalto, está precisando de um projeto, está precisando de uma reforma na praça, está precisando de recapeamento de ruas. Tudo isso é função também do vereador. Correto, Então, Fabi. ele está ali para ser nosso representante. Seria esse o caso, mas não é o que a gente está vendo ultimamente. Então, eu escolho o vereador, ele ali é minha voz, é a voz do povo. Então, eu não sei como é que está sendo
como é que os vereadores estão se comportando hoje, mas é uma coisa assim absurda, porque como a gente pode perceber, a nossa cidade está destruída. Na realidade, Fabi, isso aí é um ponto. Então, assim, trazer nomes novos, eu sou muito a favor disso. Se não fez nada naquele ano, me desculpem, mas assim, não fez nada, não tem direito de dar a segunda chance, não, viu? Vamos dar chances a novos nomes, a novas pessoas, para que eles possam mostrar alguma coisa. Mas é preciso educar também alguns eleitores, como se comportar. É importante a gente falar sobre isso, para que eles tenham essa consciência também, porque não adianta estar ali batendo na tecla e a tecla não está funcionando. Então, se a gente está elegendo vereadores, representantes que não estão é, nos representando, não estão fazendo a mudança, a gente tem que mudar. Não, não tem que repetir os mesmos nomes, as mesmas faces. Essa é a minha opinião. E eu estou aqui também para dar minha opinião, que eu também sou eleitora. Mas, Gente, vocês não sabem, mas eu agora, minha tela ficou totalmente escura, mas eu estou levando a live assim mesmo. é, mas Minha live está completamente escura, mas tudo bem, vocês vão me perdoando aí. Everton, qual seria, se você fosse eleito, se você for eleito, fosse não, for eleito, quais seriam suas prioridades hoje para o nosso bairro Jardim Paulista? vamos lá. Começar por Jardim Paulista. Hoje a gente vê a necessidade de N coisas acontecendo dentro do nosso bairro. Se eu não me engano, o bairro de Jardim Paulista tem em torno aí, acho que de 30 mil habitantes, 25 mil, nessa faixa Isso. etária, por aí. O que é que acontece? Hoje eu vejo a necessidade muito grande dos jovens, pai de família, uma coisa simples e básica, né? Que normalmente um pai e uma mãe que trabalha final de semana e por muitas vezes não tem uma condição financeira de levar o filho no shopping, mas quer levar numa praça, né? Numa praça pública. E, Fabi, só recapitulando antes de eu falar em relação ao Paulista, que você falou interessante em relação aos políticos que somos durante, né, os 3 anos, eles ficam omissos, né, porque não é a função de um vereador ele dizer que está calçando rua, né, que não um projeto que foi é conversa. Então a gente tem que parar de acreditar nessa falsa política, né? Dizer que fez, que não existe isso. Então o prefeito, que é o executivo, ele está ali para executar esse tipo de necessidade dentro do município. Então o vereador, ele tem que ter essa opção que você falou. Então eles ficam omissos, eles não cobram ao executivo porque por medo, né, por perder o espaço político que tem para colocar as pessoas dele dentro da prefeitura. E a gente sabe que todo desse jogo surge podre, né? Com todo respeito aqui, as pessoas estão participando da live. Então a gente viu, né? Tá vendo nesses últimos 4 anos, essa atual gestão aí, feito você falou, né? Dão ênfase ao prefeito, porque é a pessoa, o cabeça que vai direcionar ali as secretarias, né? Junto com o legislativo, que é os vereadores, para que o negócio venha acontecer. Então, na gestão passada, a gente sabia, né, o nome dos secretários, onde a gente ia cobrar, o que fazer. Hoje a gente não sabe o nome de 2, 3 secretários que, né, da Secretaria de Paulista. As pessoas não sabem. Há um tempo atrás, o semáforo, né, tiraram o semáforo, quebraram, não sei o que fizeram. Eu fiz um vídeo cobrando, falando, né? Fui no Ministério Público algumas vezes, fiz a denúncia, né? Estou falando aqui ao vivo e fiz, porque não sei nem quem é o secretário de mobilidade do município. Isso é uma vergonha. Então, primeiro, Fabio, eu acho que deveria, né, o político ele ser transparente em relação ao que ele quer fazer para Paulista, o que ele quer trazer, né? Não só novidade, porque se o básico, Fabio, não está funcionando, como é que a gente vai trazer novidade para o município? Então, se a saúde, a educação, a segurança não está funcionando, meu Deus, então onde a gente vai chegar? Então, Fabi, eu olho para a praça aqui de Jardim Paulista, hoje as pessoas elas ficam com medo de levar seus filhos, né? De ter um momento ali de lazer, né? Ter um momento com um filho seu, com um neto, seja lá com o que for. Por quê? Existe hoje, dentro da nossa praça aqui de Jardim Paulista, pessoas usando droga, pessoas vendendo droga, né? O tráfico, né? Prejudicando muito as pessoas do bem que querem estar ali, ficam com medo. Há pouco tempo atrás, acho que menos de 3 meses, né, mataram um jovem dentro da praça,
onde tinha bastante criança, né, brincando naquele momento ali. Enfim, eu estava no momento também, eu acabei vendo, né, a cena ali, já vi o rapaz caindo e as pessoas correndo para cima. Então, eu fico imaginando, Fabi, se pegasse, né, uma bala perdida ali numa criança, num pai de família, né, como é que seria? Entendeu? Então, naquele momento ali, ficaram omissos, os políticos ficaram omissos, os vereadores ficaram omissos. Por quê? Porque foi algo que confrontou ou confronta uma necessidade que eles precisam cuidar, uma deficiência que eles precisam cuidar. Então, uma praça pública, Fabi, ela pertence ao município, entende? Então, ela é pública, mas ela não deve ser usada de qualquer forma. Deveria ter normas, hora para entrar, hora para sair. E uma das coisas básicas que eu, né, estou pedindo, na realidade, ao o candidato Júnior Matuto, que é a pessoa que eu estou apoiando para prefeito, né? Não tenho vergonha de dizer, não tenho, sou bastante transparente. Eu tenho uma amizade com a pessoa do Matuto, né? Antes mesmo da política. E eu disse, Júnior, olhe para Jardim Paulista, né? Eu sei que existe uma pessoa adversária sua e que se concentra, né, uma maior porcentagem de pessoas que votam nele, mas você tem que olhar, né, na ótica de governante, olhar também para Jardim Paulista. Eu fiz um pedido básico, Fabi, que se a gente agora pegar o núcleo de segurança, né, que é bem próximo da praça, e colocar dentro da praça de Jardim Paulista, a gente vai inibir muita coisa errada. A gente vai ter ali viaturas que constantemente vai estar encostando ali, né, para carregar um celular, para tomar uma água, e vai inibir, né, aquele posicionamento de pessoas que estão ali usando droga, que estão vendendo droga. E é uma coisa básica que eu acho que qualquer líder comunitário, qualquer pessoa, ela poderia fazer esse pedido ao prefeito, que o prefeito, Fabi, ele não está governando só para que os vereadores cheguem até ele, mas para que a sociedade tenha direito. Para quem não sabe isso, você pode ir lá no gabinete do prefeito, você pode cobrar, né, pode falar o que você quer dentro do seu bairro, do seu município. Então, uma coisa básica, Fabi, para a gente iniciar é melhorar a Praça de Jardim Paulista. Né? Levantaram aí, há um tempo atrás, fizeram uma reforma na Praça de Jardim Paulista, gastaram lá mais de 1 milhão, botaram uma placa lá. Eu tenho até uma foto disso aí. E eu fiquei bastante, né, triste com o que foi feito. Né? O vereador fulano de tal disse que fez, aconteceu, mas não fez nada. Então a gente vai para o Recife, Fabi, a gente vê, né, praças que, caramba, velho, as crianças brincando, jovem, enfim. Eu acho que um básico do básico é você melhorar um ambiente para que as pessoas possam ter segurança, as pessoas possam ir até lá, elas possam levar seu filho, elas possam estar ali sem medo, sem receio, sabe? Botar uma pessoa de fato para cuidar, né? Pregar lá um guarda patrimonial e dizer, olha, vai ter hora para entrar, hora para sair. Tem uma praça bem próxima aqui, no Maranguape 1, né? Maranguape 1, não, Maranguape 0, perdão. Né? Existe na praça um núcleo de segurança dentro. Então a praça está bastante organizada, foi organizada a praça. Né? Mas não só foi nessa gestão, já vinha de outras gestões também. E aí eu acho que o básico, né, em relação a esse pedido vai ser importante para o bairro de Jardim Paulista. Olha, você falou aí muito, você frisou aí que o quanto a cidade, o quanto seria importante ter uma, pelo menos assim, uma dica de dizer, poxa, temos uma praça, como eu falei, vamos reformar. E tem um, a gente tem que falar, temos um vereador que é do nosso bairro, é do nosso bairro, mas não vejo, teve momentos que eu passei ali na praça e eu me envergonhei, eu disse, meu Deus, como nunca vi meu bairro tão destruído como eu estou vendo ultimamente. Correto, correto. Defasado, mato para todo lado, parecia que a gente estava morando, não sei, não existia nada que pudesse você dizer que passou, que teve um cuidado pelo bairro, pela praça, pelas ruas, não.
Aí depois que chega o período da eleição, né? Quando chega o período da eleição, se apresentam. Se Isso, apresentam, e como eu falei, nomes. Você apresentar e dizer, não, nós vamos fazer, não vai fazer, porque se tivesse que fazer, já teria correto. feito. Já teria feito. Eu vou ler aqui esse comentário. Importante essa Esse, menina aí, Raquel, né? esse comentário aqui de Raquel que diz uma vergonha a reforma da Praça de Jardim Paulista, uma praça que já foi referência para o nosso bairro. Exato. É referência. O bairro é uma referência para a nossa cidade. E a gente não vê, olha. Jardim Paulista foi abandonada, o bairro de Maranguape evoluiu e Jardim está ficando para trás. Eu ainda digo, sabe, Raquel, que que os bairros de Paulistas estão todos em situação de calamidade. Todos estão com o mesmo raio-x. As ruas, as praças abandonadas, os postos de saúde sem médicos. Então, é o que a gente. O raio-x de um bairro está sendo de todos. Então, é importante que a gente tenha nome. Você falou uma coisa, Everton, que eu gostaria de frisar aqui. Você falou que você tem muito contato com o seu candidato a prefeito. Isso. E que você, caso sendo eleito, você, lógico, iria dar aquelas dicas, olha isso, olha aquilo. Mas eu pergunto a você, essa pergunta é a pergunta de praxe que a gente faz. Você se colocaria no papel de cobrador de um determinado serviço, caso o seu prefeito fosse eleito? Com certeza, Fabi, com certeza, né? Não, eu sempre falo isso, né? Quando eu vou para minhas andanças, para minhas reuniões, as pessoas, né, sabem que eles, na realidade, a população, quando você vai conversar, né, numa reunião ou outra, as pessoas começam a pedir, eu digo, gente, veja só, comigo é ou não é, dá ou não dá, faço ou não faço, posso ou não posso. Então, eu sempre falo isso a Júnior Matuto, ó, negócio, negócio, amizades à parte, né? Então, eu acredito que vai ser bastante desafiador para ele, porque o que ele construiu durante a gestão dele, né, nem todo gestor, Fabio, eu concordo que não faz 100% o que a população ela espera. Eu acredito que sim. Mas o que o Matuto fez, né, de bom para a população de Paulista e a população aderiu, era para ter deixado, entendeu? Então, o atual prefeito, que se diz ser prefeito, ele não fez nada, ele veio sem saber o que fazer. Ele veio ser proposta para Paulista. E o que me deixa triste, Fabi, é que o povo de Paulista, né, os políticos, eles abraçaram uma causa que não tinha nem pé nem cabeça, entendeu? Não tinha pauta, não tinha o que fazer. E a gente vê hoje que o próprio atual prefeito gestor não é ele que governa mais. É tanto que ele desistiu das eleições. E agora está levantando bandeira para outras pessoas. E quem governa é a mulher dele, todo mundo sabe disso. Que é a própria governa o município. Então, isso é vergonha. Então, a gente está abandonado. Paulista está abandonado, Fabi, de verdade. Então, eu tenho conscientizado as pessoas, né, em relação ao prefeito. Gente, vocês podem votar em quem vocês quiserem. Mas deixa eu dizer algo importante para vocês. Vocês, né, e até para você, Fabi, você vai confiar a chave da sua casa na mão de um estranho? Não, Nunca. Então, nunca. eu nunca vou fazer isso. Então, eu levanto a bandeira assim, né, do prefeito que eu estou apoiando, que é o Júnior Matuto, né, sei da gestão que ele fez, sei do conhecimento que ele tem em relação a Paulista. Ele conhece né, os quatro cantos de Paulista, ele sabe a necessidade básica do município e sei que vai ser bastante desafiador. Por mais que surgiu aquela história, né, que ficou aquela mancha, que se levantou, mas o interessante é que as mesmas pessoas que o acusaram foram as pessoas que ficaram omisso durante essa gestão atual. Então eu te pergunto, Fabi, pergunto às pessoas que estão assistindo, quem é que está errado nessa história? Quem foi Olha, acusado, né? em relação a isso, é, não existe nenhum tipo, nenhum processo Tem uma relacionado ao candidato Júnior Matuto. Não existe nada
que houve essa história passada aí, mas hoje não existe mais um processo contra ele. Correto. A primeira coisa que a gente tem que ver é que as pessoas se colocam ali, vai ser isso. É, Primeiro começaram a falar que seria impugnada a candidatura. Não vai ser, porque se tivesse de ser, ele não seria nem candidato. isso. É, em relação à questão que você falou de vereador, que hoje nós somos, vereador não, que nós somos comandados hoje pela mulher do prefeito. E aí eu pergunto, ela é candidata a prefeito, eu pergunto, gente, nós, quer dizer que nós somos comandados por ela e a cidade está nessa situação e ainda vai ter gente que vai conseguir eleger essa mulher, vai conseguir dar o voto a uma pessoa que não teve capacidade de trazer nada de bom para a nossa cidade, de fazer nada de bom, de relevante para a nossa cidade. Então, são essas perguntas que fica para reflexão. Eu vi aqui uma pergunta, disseram aqui, falaram aqui sobre uma pergunta aqui nos seguidores que falaram assim, eu vou para repassar. Que projetos você poderia defender em relação à educação? Bom, Fabi, bem lembrado. Fabi, eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, a gente se encontrou, né? Ela é professora, inclusive aqui do município, né? Ela é funcionária pública. E quando ela ficou sabendo que eu vinha candidata, ela ficou muito feliz, até para ela conhecer a minha história, né? Conhecer, né, o quanto a gente já, né, em relação ao social, a gente tem prestado serviço. E uma das coisas que a gente acordou e discutiu foi em relação, né, às crianças que participam na escola, né, municipal, né? E bem interessante, Fabi, né, quando eu vou para reuniões, eu falo sobre isso. Eu falo, gente, você pega hoje, Fabi, uma criança de 9 anos, ou de 9 a 10 anos, que estuda na escola particular, e você pega uma criança de 9 a 10 anos, que estudou sempre na escola do município, e você vai e pede para ele fazer uma leitura, e você vai ver uma diferença imensa em relação à leitura. Não porque o município não pode oferecer uma coisa boa, mas porque os políticos, né, o gestor, ele tem, na realidade, olhado para o seu bolso em vez de olhar para a educação. Então, uma das coisas que, né, em relação à educação, se eu for eleito, que eu, né, prezo e peço também, né, em relação ao amigo Matuto, é que além das crianças elas estudarem, né, normalmente tem crianças que estudam de manhã e de meio-dia elas vão para casa e muitas vezes não tem o que fazer, Fabi. Muitas vezes não tem nem o que comer dentro de casa, a realidade é essa. E muitas vezes a mãe confia que ela vai tomar um café da manhã na escola e o coração dela vai ficar aliviado. E muitas vezes chega na escola e não tem um café da manhã adequado, não tem uma qualidade na merenda. Eu já vi histórias aí, e até em emissoras, né? Falando aqui da merenda aí com tapuru, de alimento vencido. Enfim, a gente não vai entrar por aí, porque eu não gosto desse jogo sujo. Mas eu falo, Fabi, nesse intervalo, né? A criança que estuda de manhã, e aí ela vai ter uma oportunidade de ela fazer um curso, né? É criança, mas ela vai estudar ali uma aula de música, a menina